Olá pessoal, vamos começar pelo corpo. Aqui eu estou usando o tecido de algodão cru, dobrado ao meio. Vou riscar toda a volta do corpo. A cabeça, fiz a mesma coisa, deixando a marcação do espaço para colocar o bico. E vou cortar. Segurar aqui para não fugir. Vamos começar a cortar, deixando cerca de 1 centímetro ao redor. Lembre-se, quando for costurar, tem que deixar a abertura aqui, para poder encaixar as pernas, e a abertura aqui na parte do rabo, também, que é para poder encaixar o rabo aqui quando a gente fizer. Já mais ou menos uns 4 centímetros. Vou separar. Cortar aqui a cabeça. Também com tecido dobrado. Essa parte é a parte que vai a parte de baixo, que é a barriga. Vou ajustar bem para economizar tecido. Marcar também tudinho ao redor. Tô marcando com lápis aqui, porque eu prefiro, mas vocês podem marcar com aqueles marcadores próprios para tecido. Marquei uma vez. Vamos prender também. E cortar. Cortamos toda a parte do corpo do galo. Deixa tudo juntinho. Vamos para a próxima etapa. Vamos agora marcar a asa, o bigodinho, não sei como é que chama isso aqui, o galo, e a crista. Vou escolher esse tecido vermelho, meio um detalhezinho que eu gostei. Dobra também tecido. A asa, vamos cortar, riscar.
Então, vou marcar aqui ao redor. Mas lembrar de deixar sempre sobra, bastante sobra para baixo. Nessas partezinhas que tem a entrada, como aqui, essa daqui, vou fazendo uns vincos para chegar o mais perto possível e não ficar com aquele efeito prendendo o tecido. Depois que costurar, vocês podem cortar um pouquinho mais. Aqui também são, a gente marca 2 vezes. Agora sim, vamos para a próxima etapa. Vamos agora cortar a bermudinha. Perna, outra perninha. Aqui as costas, onde a gente vai fazer a amarração. Precisa ter esse espaço que é para poder vestir, senão a gente não consegue. E aqui na parte do rabo tem que ter também um espaçozinho aberto, que é para a gente poder colocar o rabo posteriormente, depois que vestir o calção. Vamos lá. Tecido dobrado. Vamos marcar a parte de trás. Pronto. Vamos para a parte da frente. Pronto. E aqui fica a parte da frente, a barriguinha do galo. E aqui as perninhas. Vamos agora então para a próxima etapa. Vamos lá. Para o rabo do galo, eu escolhi esse tecido, é bem brilhoso, bem carnaval mesmo. Como ele é fininho, vocês podem ver, bem transparente,
O ideal é que se tenha um tecido da mesma cor por dentro, porque a gente vai encher com uma fibra de poliéster, né, siliconada. Então, se ficar esse transparente, vai aparecer tudo. Então, a gente corta, né, a base do tecido da mesma cor, e assim a gente não tem problema. Até porque ele também é um tecido um pouco elástico. Então, à medida que a gente for enchendo, ele vai deformando. Então, realmente precisa de algo que dê sustentação. Vamos lá. Cortar tecido dobrado. Vamos riscar e cortar. Pronto. Vamos agora cortar a roupinha e o bico. Para o bico, eu vou usar esse feltro amarelo. Um pedacinho. A gente vai cortar 2 vezes. O bico para a parte superior e aqui também vocês podem usar o tecido que vocês acharem melhor, desde que tenha firmeza, né? Para que o bico fique armadinho, senão não vai ficar legal. Aqui deixar o espaço aqui para a gente poder encaixar na cabeça. Agora vamos cortar o casaco do galo. Esse aqui vai ser a parte externa do casaco. Para dar um melhor acabamento, o ideal seria
cortar uma outra parte, tecido liso, para ficar a parte interna do casaco, que seja no tom mais próximo possível do tecido que vocês tiverem escolhido. Até porque a parte interna, né, não precisa que seja um tecido tão nobre, né? Assim a gente economiza. O bolso agradece. Fica muito bonito. O caimento dele é assim. E a cabeça. E aqui a parte do rabo. Fica muito bonito. Pronto, agora que já cortamos tudo, temos todo o material cortado, vamos para a costura. Bom, agora a gente vai unir, costurar a parte interna, toda essa parte aqui, da parte da barriga do galo. Cortar aqui o excesso de tecido, deixa só um pouquinho para ajudar no acabamento. Aí, quando a gente virar, não fica aquele bolo de tecido na parte interna. Agora nós vamos abrir aqui a parte de fora, né, a parte interna. A gente vai unir com a parte maior. Vai costurar toda a borda, unindo aqui essa parte. Assim. Lembrando de deixar a abertura nos pés, na perna. Costurando até aqui o final, a parte do rabo. Retrocesso para reforçar aqui e vem aqui de outro ponto, a gente começa a dirigir, começa a costurar, deixando, né, aqui aberto para a gente poder passar as perninhas do galo. Pronto, ficou assim. Parte da perna. Aqui por dentro. Costurado com a parte maior. Agora a gente vai unir a outra lateral.
outra perna com a outra parte. Lembrar de pular essa parte da perna aqui para poder deixar a abertura. E a gente começa a costurar mais ou menos desse ponto. Aqui ficou dessa forma. Essa parte aqui é a parte do meio, aquela parte menor que a gente costurou, que é a parte da barriga. Toda essa parte é a parte da barriga. Aqui, a parte interna. As perninhas. Uma perninha, aqui outra perninha. Que a gente vai virar. Para fazer um corte aqui, vou tirar o excesso de tecido. E a gente vai agora costurar aqui a parte das costas. Lembrando de deixar aqui a partezinha, na parte do rabo aberta, que é para a gente poder colocar o rabo posteriormente. Então agora a gente vai costurar a parte das costas do galo. Nessa parte aqui do rabo, onde tem essa emenda de tecidos, a gente tenta, deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui tem várias junções, então a gente fecha aqui sem pegar nessa parte daqui do meio, para não ficar aquela costura presa. A gente vai aproximar o máximo possível daqui, mas sem ultrapassar para essa parte. Fecha aqui e vamos fechar esse pedacinho aqui, até aqui. Vamos pular aquela parte da abertura e começar a costurar a partir daqui. Lembrando sempre de dar o retrocesso para a gente reforçar as partes que estão abertas para não descosturar posteriormente. Aqui está o galo.
pouquinho para vocês verem melhor. A barriga do galo, as pernas, lateral, e o rabo. As pernas, vamos retirar o excesso de tecido e vamos virar por aqui pela cabeça. Antes de virar, a gente vai costurar, preparar a cabeça para juntar aqui. Vamos agora costurar o bico do galo. A gente vai costurar essa parte aqui, deixando aqui aberto. Costurei, vou fazer aqui o arremate e virar. Fazer a mesma coisa com o outro. Fiz aqui, virei as duas partes do bico. São exatamente iguais, a única diferença, a única coisa que você vai precisar fazer é dobrar ao meio, sim, apertando essa parte aqui o máximo possível para ficar o biquinho realmente bem feito. A outra da mesma forma. Gira bastante aqui, dobra. Você vai colocar um na parte de cima e outro na parte de baixo, formando um biquinho. Fosse realmente o bico do galo. Como o feltro ele é grosso, aí fica bastante denso. Então tem que realmente apertar bastante aqui o bico para ele ficar bem feitinho. Junta aqui e a gente vai costurar essa parte aqui dentro da parte da cabeça. Tá vendo? Vai ficar assim. Ok? Vamos lá. Antes de fechar a cabeça, a gente vai precisar costurar também o bigodinho, não sei o nome, do galo. A gente vai costurar, fechar, né? Vira para poder prender na parte de cima, na parte da cabeça. Vamos lá. Deixei essa pontinha aqui pra gente aberta pra gente poder virar. Vamos costurar o outro. Virar aqui com a ajuda de um palito de churrasco. Vai ficar assim. E a gente vai prender essa pontinha aqui
para que ele fique assim. Aqui está a cabeça. O que é que a gente vai fazer? Vamos colocar o bico aqui, nessa marcação. E os bigodes na parte de baixo. Logo abaixo do bico. Assim. E assim. Lógico que a gente vai ter que virar aqui para dentro para poder costurar. Isso aqui também vai ficar na parte interna. Aqui, posicionados dessa forma, para que quando a gente venha com a costura, a gente possa vir uma costura aqui para poder fechar a cabeça. Vou prender aqui para mostrar a vocês. Vocês veem mais ou menos um pedacinho para fora, cerca de um dedo. O bico não fica tão grande. Vocês alinhem aí, mais ou menos, questão de um dedo da linha para fora. Deixa esse excesso aqui, que é o suficiente. Lembrar que o bico ele deve ser levemente posicionado para baixo, para não ficar torto nem para cima, senão vai ficar na direção do alto da cabeça, não é o correto, né? Ele fica levemente direcionado para baixo. Passa logo a costura por aqui. Coloca ele na parte interna, né? Para quando você costurar e virar, ele apareça, né? Lógico. Mais ou menos nessa direção. Fazer o teste, eu acho que tá ok. Cuidado para não sair da posição. Para facilitar, deixa eu marcar aqui esse lado. Sem marcar muito, porque aqui é a parte interna do tecido, né? Senão vai aparecer. Nós vamos posicionar parte maior no sentido do alto da cabeça, parte menor sentido pescoço. Posiciona aquele na direção, lembrando de deixar levemente direcionado para baixo. Vamos colocar a parte de cima e passar logo uma costura aqui por segurança. Prender aqui, trocar a linha. Bom, pessoal, vamos lá. Como aqui a gente tem uma boa camada de tecido grossa por conta do feltro, tem que colocar, né, o bico na parte da cabeça e colocar também
o bigodinho, eu achei melhor dar um alinhavo, né, para ficar tudo preso. Quando a gente costurar, né, a gente vai costurar aqui direitinho, deixar essa parte de cima aberta, que é pra gente colocar a crista do galo, e fechar aqui a lateral. Antes de fechar essa lateral, a gente vai unir com a outra parte que a gente já fez do corpo. Fica mais fácil. Aqui, quando a gente virar, cabeça vai ficar assim. O bico e já preso essa parte aqui. Facilita muito a vida da gente. Vou lá prender, vamos costurar somente essa parte até aqui mais ou menos. Lembrar de deixar essa parte daqui o mais para baixo possível, porque quando a gente desvirar, né, ele tem que ficar para baixo e não para frente, que vai ficar aquela coisa feia, né? Ele tem que ficar para baixo. Lembrando, eu dei uma leve pinça, uma dobradazinha em cada uma das partes, né, para dar realmente aquele efeito do galo. Sempre dá um retrocesso. Aqui a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho. Quem tem máquina industrial é ótimo. Máquina caseira, infelizmente, a gente sofre um pouquinho. Aqui, escapulei um pouquinho. Pronto, prendi somente essa parte aqui. Costurei até aqui. Para que essa parte fique aberta para a gente colocar a crista, que vai ser colocada à mão posteriormente. Virando, temos esse efeito. Quando a gente encher o galo, aí a gente pode ajeitar aqui essa parte. Ok? Agora vamos prender essa parte daqui de baixo com o corpo. O corpo, eu abri um pouquinho aqui a parte de trás, né? Quando vocês forem fazer, vocês já deixem essa parte aqui um pedaço aberta, que fica mais fácil para a gente fazer a emenda com a cabeça. Essa parte daqui é a parte da frente, é o meio. Então, a gente vai unir com esse meio daqui. Assim. A gente une essas partes para não ficar desalinhado. E costura
o restante até o final. Já reduzi um pouquinho dessa parte do tecido. Aqui já tirar o excesso para quando a gente cortar não ficar cheio de pano. Começa sempre do meio para fora, para a gente não desalinhar. Vamos partir da outra metade, daqui para a ponta de cá. Pronto, unimos toda a parte do pescoço. Agora o que é que a gente precisa? Fechar a parte de trás. Lembrando de deixar, de vir só até um certo ponto da cabeça para poder deixar aqui aberto e prender a crista posteriormente. Vocês podem cortar esse excesso de tecido, cortar também os excessos que tiver por aqui. Você ter uma ideia de como vai ficar a frente, você dá uma checadazinha para ver se está tudo certo. A emenda ficou mais próximo possível. Já preso os bigodinhos, o bico, tudo direitinho. Com ele cheio, a gente vai ajeitando. Pronto, pessoal. Eu fechei aqui a parte do pescoço com a parte da cabeça, deixando a aberturazinha pra gente colocar a crista, né? Aqui, parte das pernas, barriga, aqui dei uns pequenos cortezinhos para poder facilitar, né, quando a gente virar, não ficar prendendo. Daqui a pouco eu vou virar para mostrar para vocês. Vamos agora partir para fechar o casaco. Fechar primeiro a parte das costas.
Agora, vamos juntar. Costurei as costas de cada lado. Vamos abrir e unir direito com direito. A gente vai costurar toda essa parte daqui, deixando só essa parte aqui aberta, para a gente poder virar. Vamos lá. Aqui é a parte da roupa já costurada, toda pelos cantos. Aqui no meio, a gente deixa essa pequena abertura que é para poder encaixar no rabo. Então, vai ficar assim. E aqui eu vou fechar um pedaço e deixar só o suficiente para a gente virar. E aqui tá a roupinha. Aqui a parte da frente. Aqui a parte das perninhas. E aqui a parte que pega o rabo. Frente e costas. Passar costura também.
aqui eu já fiz todo o pesponto ao redor do casaco. Nesse cantinho aqui eu fiz só bem pouquinho na pontinha, já que vai ficar na parte de cima, e continuei mais ou menos 1 centímetro em toda a borda. Aqui na parte de cima eu já fechei, que é a parte do pescoço, para poder colocar. Agora eu vou colocar a cianinha ao redor de todo o pesponto, dessa forma. Vou passar colando porque acho que vai ficar melhor. Aqui temos a bermuda, né? E vou dar um acabamentozinho aqui na parte de cima, dobrando essa parte, né? Que é para poder a gente colocar um cordão aqui dentro e fechar, deixando esse pedacinho aqui aberto, como eu havia falado anteriormente, que é para poder a gente ter espaço suficiente para vestir o galo. Deixei também aberto a parte do rabo aqui, porque o rabo vai ser colocado por último, né? Então a gente precisa vestir todo o galo para poder colocar o rabo. Deixei aqui na perna um espaço também, que é pra gente também conseguir passar os pés do galo aqui dentro, e depois a gente dá um acabamentozinho pelo lado de fora, colocando um botão ou qualquer outra coisa que vocês quiserem. Eu vou colocar um botão.